nem com Deus e nem em ser escravo, porque todos que foram escravos no Egito, só 2 sobreviveram, e até agora eles só estava Caleb. Então aquela geração, ela não sabia o que era ser escravo. A geração passada foi escrava nas terras alheias. Uma coisa é você ser prisioneiro, ser escravo fora da sua terra, mas coisa bem pior é você se tornar escravo dentro da própria casa. Era isso que Deus agora fez. Esta geração estava morando, habitando na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora esta geração estava justamente na terra que Deus prometeu manar leite e mel. Portanto, esta geração agora começa a sofrer as sanções da escravidão, porque os moradores da Mesopotâmia subjugavam este povo, e esta geração, sem ter intimidade com Deus, começava a decair. Portanto, irmãos, uma coisa é você ser escravo no mundo, outra coisa é você ser escravizado dentro da igreja. É bem pior. Então o povo perdeu o sentido e Deus entrega na mão dos moradores da Mesopotâmia. A Bíblia diz que por um período de 8 anos de escravidão, esta geração não suportou a pressão. Então esta geração começou a ver que os erros dela não destruíam, mas sim a falta de esperança. Então esta geração lembrou que quando os seus antepassados estavam em crise, não tinha outro meio a não ser chorar, botar a cara no pó e clamar o único e verdadeiro Deus. Então esta geração começa a chorar e começa a clamar socorro de Deus. Esta nova geração queria agora ter intimidade com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O importante é que eu volto a dizer, eu quero redizer e volto a dizer que os nossos erros não destroem a gente. O que nos destrói é a falta de esperança, porque se os nossos erros nos destruíssem, o que seria das grandes personalidades da Bíblia? Mas todos aqueles que sobreviveram foi porque não deixaram morrer a esperança. Se os nossos erros nos destruíssem, Pedro teria sido destruído. Aí se Judas só foi destruído porque perdeu a esperança. Então se você pode, diga para esse irmão que está ao seu lado, os teus erros não te destroem. Você não pode perder a esperança. Então o povo estava no erro e o amor de Deus é maior, porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Os nossos erros não alteram a fidelidade de Deus. Os nossos erros não mudam quem é Deus na história e na fidelidade. Então Deus ouve o clamor do povo e desce para os livrar. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sacode um jovem chamado Otiniel, que no original é leão de Deus, o primeiro juiz que Deus levanta para julgar o povo. Porém, ele trouxe um período de paz, mas a Bíblia diz que nós somos sujeitos, ao ser humano é propenso às coisas erradas. Então não demora muito, o povo volta a inclinar-se ao erro de novo. Então Deus mais uma vez entrega-os agora em uma coalizão militar e política. Qual era? Os moabitas e os amonitas, lideradas pelo rei Ecrom. Quando esta coalizão subjugou o povo por um período de 18 anos consecutivos, então esta geração, já que teve experiência com Deus na primeira vez, sabia que Deus é manso e compassivo. Então esta geração chora e Deus mais uma vez entra em evidência. A Bíblia diz que Deus levanta Eude, que no original quer dizer união. Eude faz uma estratégia e liberta o povo da mão de Eglon e desta coalizão militar. Então agora Deus resolveu abrir as portas dos céus. A Bíblia diz que foi um longo período de paz. O
povo diante de Deus. A ponto, se você ler o capítulo 5, 4 e 5 de Juízes, você vai entender. A Bíblia nos diz que Deus resolveu abrir as portas e cumprir o que disse a Abraão, a Isaac e a Jacó. A história diz que o povo, as tribos de Israel, começaram a viver momentos de prosperidade, tanto no contexto do comércio como no contexto da agricultura. Os vales se enchiam, as plantações, as previsões era menor do que o real. Todo o previsto era suprimido pela realidade da colheita. A cada ano eles criavam novos armazéns. A chuva, a seródia, a temporão caía no tempo certo. Então, além da lavoura agora bombar e dar sustentabilidade, rentabilidade em toda a região aos hebreus, agora o comércio começa também a expandir, porque a história nos mostra, com base bíblica, que as caravanas mais comerciais, as caravanas mais ricas, que transportavam as pedras mais preciosas da época, eram os ismaelitas, os caravanas que vinham da cidade de Avilá. Essas caravanas saíam de Avilá com os seus animais cobertos, repletos de ouro, de pedras preciosas, para comercializar em todo aquele mundo. O interessante é que a estrada principal, na nossa linguagem, a BR principal, cortava as tribos de Israel pelo meio. Então diz a história que quando Deus quer abençoar o seu povo, olha o que é que ele faz. Os caravaneiros saíam com pedra, ouro, pedras preciosas de Avilá e deixava no comércio de Israel. E o que era que eles levavam de volta? Sal do Mar Morto, por conta do contexto medicinal. Quando Deus resolve abrir a porta, ele faz acontecer isso. Rico troca ouro por sal para abençoar o crente. Só Deus pode fazer isso. Então as aldeias vão bombando, as aldeias vão criando forma e o comércio começa a expandir. Agora não havia mais crise, agora a questão financeira estava estabelecida. Então a autossuficiência fez o povo esquecer de Deus. A autossuficiência, os seus insumos, os seus equipamentos agrícolas, a prosperidade dos celeiros e dos armazéns fez com que o povo se achasse autossuficiente. Então se esqueceu mais uma vez de Deus, e Deus agora resolve bater pesado na história de Israel. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão de Jabim, e Jabim era o mais experiente de todos os reis da época, porque ele era rei de Canaã, e Canaã era justamente a terra prometida. Então Jabim, ele reinava na cidade de Razó, que ficava na margem da BR principal. Ele sabia toda a porta por onde a riqueza entrava nas aldeias de Israel. Ele sabia por onde entrava o ouro, por onde entrava a prata e por onde a lavoura prosperava. Então, quando Deus entrega o povo na mão de Jabim, agora o povo não entende o que Deus faz. Deus resolve agora bater pesado para despertar o povo. Eu estava pregando numa escola bíblica em Campo Grande e eu não esqueço do que eu vi. Quando a mensagem apertou, dizia a irmã, aí a mensagem começou a se tornar tão dura que o povo ficava calado e suspenso. E no meio da dureza, um crente levanta e começa a gritar: bate mesmo, Jeová. Agora bate com a fivela para a gente sentir a dor. Agora Deus resolveu bater com a fivela para o povo sentir a dor. Agora Jabim começa a fechar todas as portas. Jabim não ataca as tribos de Israel, mas como lhe Deus deu autoridade, o exército com carro, com cavaleiros poderosos, aí Jabim é experiente. Ele fecha, ele coloca brites na entrada principal por onde entrava o ouro. Ele fecha todas as entradas por onde as bênçãos de Deus penetrava. Ele fechou todas as portas. Porém, aí é o texto de Juízes, Débora registra que a crise se estabeleceu de uma forma tão grande que até o poder bélico foi afetado. Ela diz que os soldados perderam o escudo e perderam lança. Não tinha como investir porque não tinha mais recurso.